Oi, gente bonita, gente linda do crochê e quem não é do crochê também, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo 3 da série sobre criatividade que eu dei o nome de Artesãos. Vamos falar sobre criatividade? No final do vídeo 2, eu deixei para vocês a seguinte reflexão. Como está a sua capacidade de lidar com pessoas de gerações diferentes? Por que a gente deixou essa reflexão? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade, ou quase sempre, de compreender pensamentos de pessoas de outra geração. Tem menos paciência com pessoas de gerações diferentes da nossa, tanto os mais velhos quanto os mais novos. E isso também impede da gente aprender e ter outra visão, outra ideia sobre o mesmo ponto. Então tem vários pontos de vistas, maneiras de construir as coisas diferentes e também influenciadas pela época em que nós nascemos. Não se bloqueie para isso, não se bloqueie para receber estas informações, essas dicas e esses conhecimentos, tanto dos pequenininhos quanto dos mais velhos. Hashtag fica a dica. Vamos lá então. Eu trouxe alguns pontos importantes aqui para a gente começar esse vídeo de hoje. De acordo com a americana Creative Education Foundation, crianças de até 3 anos costumam usar 98% da sua capacidade criativa, enquanto que os adultos já acima dos 30 exploram apenas 2%. Por que será que isso acontece? Aí tem uma explicação. Essa diminuição expressiva está relacionada às experiências sociais da pessoa durante toda a vida, e o trabalho, gente, o nosso trabalho tem grande peso nessa queda, porque a gente vai se encaixando em uma rotina, talvez, né, um dos fatores, e vai se encaixotando, tá? Vai seguindo e começa a se transformar num executor de tarefas. Claro que tem trabalhos e trabalhos, e o nosso, como criadores, como artistas, como artesãos, nós não podemos abrir mão desta liberdade de pensar, deste desbloqueio na nossa maneira de pensar, na nossa criação, tá? Então tomem cuidado com isso, a nossa primeira dica. Olha só, segundo essa mulher aqui, Solange Mata Machado, que é coordenadora do curso de pós-graduação, de pós-MBA, de inovação da HSM Educação de São Paulo, Solange Mata Machado. Ela diz o seguinte: as pessoas se tolhem, se bloqueiam, né, se podam, com medo do bloqueio emocional, medo de se expor e medo de ser ridicularizada. Lembra que a gente falou da história de valorizar as tentativas? Porque às vezes a gente tem algumas ideias até ridículas, mas esse medo nosso faz com que a gente se feche, faz com que a gente se bloqueie. E essa pesquisadora, essa professora, trouxe bem isso de forma clara para a gente também refletir sobre isso, tá? E eu vou contar agora uma historinha para exemplificar isso. Eu ouvi essa história, eu acredito que foi em sala de aula, não lembro mais onde, não lembro de quem ela, mas me marcou muito. Uma vez uma professora pediu para sua turma pintar, colorir uma rosa, uma flor que ela trouxe lá para a turma, entregou para todo mundo. E um aluno levantou a mão e falou: professora, eu posso colorir a minha rosa assim, eu posso botar que cor, eu posso colocar a cor que eu quiser? A professora disse o seguinte: não, meu filho, essa rosa ela tem o caule marrom, a folha verde e as suas pétalas, a rosa propriamente dita, ela é vermelha. Aí o aluno pensou: mas professora, ela não, uma rosa tem caule marrom, folhas verdes e a rosa é vermelha.
O aluno relutou um pouquinho, mas seguiu a professora, porque ela é a formadora de opinião, ela é a nossa inspiração. E ele foi, seguiu a professora e apresentou aquela rosa como ela pediu, maravilhosa, ficou linda a pintura dele. E, enfim, concluiu o exercício. Porém, no ano seguinte, esse mesmo aluno foi estudar em uma outra escola, precisou mudar de cidade e foi estudar em uma outra escola. E olha que coincidência, a nova professora dele trouxe a mesma atividade, pediu para que a turma colorisse uma rosa que ela trouxe. E o aluno, todo feliz, porque ele havia aprendido aquela lição, né? Aquele exercício, ele já sabia, levantou a mão e falou assim: professora, essa eu sei certinho como fazer. O caule é marrom, a folha é verde e a rosa é vermelha, não é assim que tem que fazer? Aí a sua professora, com outro tipo de visão, lhe disse: não, ela pode sim ser essa cor, mas também você pode utilizar a cor que você quiser. Você pode criar, você pode fazer a rosa da cor que você gostar mais e apresentar para a professora. Ele ficou pensando e novamente perguntou: professora, mas ela não é vermelha? Ela não tem o caule marrom e a folha verde? Sim, meu querido, a professora respondeu. Ela tem também, mas tem várias outras opções e eu queria que você fizesse a rosa que você gosta, a rosa que você consegue criar. O aluno, todo feliz, foi fazer a sua atividade e ao final da atividade ele apresentou para a professora uma rosa com o caule marrom, com a folha verde e a rosa vermelha. Onde eu quero chegar com essa história? Mais uma vez, no bloqueio. Não se bloqueia criatividade das pessoas e não se deixe bloquear, não se deixe levar só pelo pensamento dos outros ou do que vem todo mundo pensando. Crie, invente. Muitas coisas disso que você criar realmente não vão servir, não vão ser úteis e até não vão ser bonitas para o seu próprio gosto. Mas o fato de você não se bloquear para estas peças que não servirão vai te fazer criar peças incríveis ali na frente. Olha quantas receitas de comida, de bolo, a gente não faz errada para criar uma coisa super bacana depois. Assim é com a arte, assim é com o pensamento. E vocês sabem por que as pessoas, que muitos de nós temos medo de errar, de ser incompreendido? Por causa da baixa tolerância ao fracasso. As pessoas entendem o fracasso como o final de tudo, como o erro, né? O erro como o final de tudo. E mais uma vez eu volto a falar, se você errou tentando acertar, não encare isso como fracasso. Isso é sucesso, porque você está trilhando um caminho. O importante não é onde a gente está, é para onde a gente está caminhando, tá? Foca nisso. Afinal, gente, é a cada teste equivocado que o nosso cérebro faz novas associações e aumenta a capacidade da gente ter ideias novas e criativas, ideias, inovações, enfim. Então, é neste processo mesmo de tentativa e erro que a gente consegue chegar lá, tá? Então, não deixe frases como: se eu fizer isso, eu vou ter sucesso garantido, né? Enfim, é mais ou menos por essa linha de pensamento. Deixa eu citar aqui 3 características de pessoa criativa e você vai fazendo uma reflexão aí como você é e como você está nesse processo. Ter curiosidade e explorar áreas diferentes das quais costuma atuar. Você tem essa curiosidade de explorar novas áreas, diferente daquela que você costuma atuar, ou você só recebe informações ou aceita discutir sobre assuntos que você atua? Quer um exemplo? Eu sou crocheteiro, eu vivo do crochê, mas aí alguém vem me falar de pintura em tela e eu já automaticamente me bloqueio porque isso está longe de mim, não quero saber, porque eu sou do crochê. Para com essa história. Quanto mais informações, mais cultura, mais áreas você se permitir pensar, isso é característica de pessoas que se abrem para pensamentos criativos. Outra dica: além de ter conhecimento em alguma área,
As pessoas criativas também são capazes de falar com propriedade de coisas muito diferentes do seu campo de atuação, emendando na que a gente falou agora. Então, nós criativos, porque todos nós somos aqui, que estamos assistindo, nós estamos buscando isso, falamos com propriedade de outras áreas. Eu já vi muito artesão falar isso. Ele não faz tais e tais trabalhos, mas ele conhece e sabe escrever e sabe falar sobre outra área, porque ele não se bloqueou para aprender outras coisas. E a pessoa criativa tem muita sede de aprendizado por coisas novas, tá? Então, reflita aí. Alguém vem te falar de um novo aplicativo que melhora fotos. Aí você já pensa assim, não, eu já tenho o meu, deixei eu quietinho aqui no meu canto, porque sempre deu certo e sempre vai dar. Mova-se. Chegou coisa nova, se abra para escutar e para entender e para estudar sobre aquilo, porque pode melhorar o seu trabalho, a sua produção. Entendeu? Então agora nós vamos começar a nossa sequência de pontos importantes para se tornar, para desenvolver a criatividade. E o primeiro ponto desta sequência que eu trago para vocês é observar. Observe, tá? Olha esta frase. Nem sempre um bom observador é criativo, mas podem ter certeza que toda pessoa criativa é um bom observador. Vou te dar um exemplo que eu falei lá na live com Cícero e com a Nanda. Coloca-se um grupo de pessoas numa sala de aula, num espaço, numa loja, enfim. E deixa essas pessoas ali por 2 minutos, depois tira e pede para que essas pessoas descrevam o lugar que elas estavam. Cada um vai descrever aquele local com mais ou menos informações. Um vai falar, tinha uma porta, uma janela e um sofá. Até chegar ao ponto de um que observa mais, dizer, lá tinha uma porta, uma janela, um sofá, um piso soltando, uma cortina com 9 argolas, mas o varão estava de cor diferente, o tapete era trabalhado em crochê com um bico assim de outra cor, enfim. Ele teve ou tem uma capacidade de observar as coisas com mais carinho, tá? E aí vem o que eu quero trazer para vocês. Você pode enxergar o que todos veem, mas você vai interpretar aquilo de uma forma diferente, usando a ideia que surge desse estímulo para criar algo novo que você tem. Então, quando você desenvolve a sua criatividade, você usa usa as informações que você recebe à sua volta para criar. Usa a natureza, usa o seu espaço doméstico, usa os animais, usa a família, usa filmes, usa telas, usa tudo que você recebe de informações você pode usar para criar as suas peças de artesanato, porque você se permitiu observar, tá? Então observe mais as coisas. Não só enxergue as coisas, observe, tá? Aqui tem a história nos traz alguns exemplos de inspiração nesse ponto. Dizem que Isaac Newton, produziu a lei da gravidade observando a maçã que enquanto caía lá em seu jardim, né? Dizem isso. Vamos perguntar para ele se é verdade, mas enfim, o exemplo é ótimo. Ao observar a maçã, ele desenvolveu aí essa lei da gravidade. O segundo ponto é o uso do bom humor, tá? Não tenha medo de ser ou de estar ou viver um ambiente bem-humorado, de ser uma pessoa bem-humorada, de rir para as pessoas, de rir para você, de rir de você, tá? O humor favorece, o bom humor favorece a criação, favorece a gente a trazer novidades, tá? Fica a dica, trabalhe isso, pense sobre isso. Terceiro ponto, participação num clima bom. O que é clima bom?
É muito difícil, gente, nós sermos criativos quando a gente vivencia um ambiente ruim de trabalho, um clima pesado no trabalho, tá? Então nós precisamos encontrar ou fazer ou fomentar um ambiente bom, um clima bom de trabalhar, tá? Um pouco de harmonia, de equilíbrio, de paz, favorece essa criatividade, porque é muito difícil, eu falo por mim e por muitas opiniões que eu já tenho, muito difícil criar algo sobre ou em um ambiente ruim, em um ambiente pesado, onde o clima está, né? Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Um clima pesado, um local, um ambiente ruim, tá? De energias ruins. Então, precisamos deste clima bom, dessa energia positiva, para que a gente consiga criar coisas boas, coisas positivas, né? E não o contrário, concordam? Quarta dica, vai ficar para o próximo vídeo, porque eu não quero vídeos longos, mas eu vou deixar para você pensar. Quarto ponto, né, que a gente vai falar aqui, sobre assumir riscos, sobre ousar, sobre arriscar. Pensa aí sobre isso e no vídeo número 4 continuaremos com estes pontos, essas dicas importantes para desenvolvermos a nossa criatividade. Beijo do tio Fred, a gente se encontra